Hoje é dia 19 de maio de 2019. Na próxima, no próximo domingo, dia 26 de maio de 2019, vai haver manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até Amazonas, principalmente nos grandes centros. No Rio de Janeiro vai ser no Posto 5, em Copacabana, né? Na Avenida Paulista vai ser, em São Paulo vai ser na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, e por aí vai. Bem, o objetivo dessas manifestações é o quê? É pressionar o Congresso para que aprove a reforma da Previdência, mas principalmente a reforma administrativa que vai vencer agora no dia 3 de junho o seu prazo de validade. E a gente quer manter o COAF no Ministério da Justiça do Sérgio Moro, né? E, obviamente, diminuir o número de ministérios que havia no governo do Michel Temer. O que está atrás de tudo isso? Como bem divulgou o presidente Jair Bolsonaro, né, nas redes sociais, sobre um texto que diz a verdade, que o Estado brasileiro foi sequestrado por organizações, né, que, no fundo, têm um poder no Brasil. Quais são essas organizações? Né? São os sindicatos, partidos políticos, né? E normalmente, todo o comando do Estado, infelizmente, está na mão da esquerda. Houve uma eleição, quando houve a Revolução de 1964, o que aconteceu? Houve a retirada da esquerda do poder, do governo, né? Mas só que ela começou, desde 1964, a atuar nas escolas, nas faculdades, nas escolas secundárias, nas faculdades, nos institutos culturais, ou seja, infiltrar na cultura, na educação brasileira. Ou seja, ela conseguiu dominar, obviamente, nos partidos políticos, né? E principalmente a partir de 1985, o Brasil foi dominado na verdade, são organizações criminosas, né? A começar pelo MDB, que elegeu o José Sarney, que foi um péssimo presidente. Depois foi eleito o Collor, a população pensando que estava elegendo uma pessoa séria, elegeu no fundo um bandido. E hoje o Collor está no PROS. Não é? O PROS é uma organização criminosa que é um puxadinho da outra organização criminosa, que é o PT. O PT com seus puxadinhos, né, que é o PSOL, PCdoB, o PDT, né, e com apoio dos partidos centrões, né, que é o PR, Partido da República, PRB, que é o partido do Marcelo Crivella, que é o PP, que é o Partido Progressista, o presidente é o senador Ciro Nogueira, que é um senador corrupto lá do Piauí. Então, ou seja, toda a estrutura partidária brasileira, no fundo, são organizações criminosas, que elas estão montadas com o objetivo não só de sequestrar o Estado brasileiro, mas praticamente roubar, espoliar o Estado brasileiro, como atualmente fazem, né? Principalmente o PT, e o MDB e o PP fizeram, e o PCdoB junto com o PSOL, etc., fizeram nos últimos 16 anos. Então, ou seja, não é da noite para o dia que o Bolsonaro está no governo, mas ele não tem o poder. O poder está na mão dessas organizações criminosas, e o Estado está na mão dessas organizações criminosas. Né? Então, o objetivo é o quê? É pressionar, porque o povo elegeu o Jair Bolsonaro presidente, né? Mas, em compensação, o povo elegeu para o Congresso mais 300 deputados corruptos
da organização criminosa, que é Partido dos Trabalhadores, como a Gleisi Hoffmann, do Paraná, o Paulo Pimenta e a Maria do Rosário do Rio Grande do Sul, o Zeca Disseu do Paraná, ou seja, o Paulo Teixeira de São Paulo, a Benedita da Silva do Rio de Janeiro, do Nordeste, então, vários, dezenas foram eleitos, todos deputados do PT, PCdoB, tudo corrupto, né? Como o Paulão lá do PT, lá do Alagoas, que é comprovadamente corrupto, né? Então, ou seja, o pessoal, como eles não tiveram a mão no poder, mas, no governo, mas estiveram no poder, eles não têm nenhuma comprovação de corrupção na mão deles. Mas eles são totalmente patriotas. Eles fazem, os projetos deles projetos totalmente contra a cultura brasileira. Qual a cultura brasileira? Que é contra o aborto, contra o casamento gay, contra essas pautas que foram desenvolvidas por esse partido de esquerda, que é para o quê? Com a ideologia de gênero, etc., para solapar a sociedade brasileira e principalmente acabar com a cultura cristã, judaico-cristã, né? Então, ou seja, as pessoas que querem ter uma fé, uma religião, etc., cristã, se precavenha, porque todos eles estão lutando para que a fé cristã seja extinta, tá? Ou dominada, né? Como já, de certa forma, está pela CNBB, porque a Igreja Católica é praticamente dominada pelos comunistas, né? O padre, infelizmente, o Santo Padre, o Papa Francisco, é comunista, claramente comunista, entendeu? Como vários bispos, etc., no Brasil e pelo mundo são basicamente comunistas. Eles falam com aquele papo que é defesa de justiça social, defesa dos pobres, etc., como os partidos, as organizações criminosas, que eu chamo de organizações criminosas, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PROS, Avante, né, PSB. PSB é outro que tem o nome de Partido Socialista e é pior do que... É pior deles porque tem muita gente inteligente no PSB, né? E isso significa o quê? Que eles vão fazer o domínio, né, chegar ao poder de forma subretícia, porque os caras usam a inteligência, pela persistência vão chegando ao poder, né? E enquanto o pessoal que está mais para o centro e para a direita, né, como infelizmente o Bolsonaro, ele chegou de forma atabalhoada, chegou no governo, mas não consegue governar porque o poder está na mão das organizações criminosas, PT, PSOL, PCdoB, PROS, MDB, PR, PRB, todos esses aí, PP, todos eles participaram do assalto ao Estado brasileiro e continuam assaltando, pior é isso. E dominam as universidades, as escolas, as mentes dos professores, né, nos centros culturais, a cultura a maioria dos artistas são esquerdistas, porque eles vendem a imagem que o pessoal de esquerda defende o bem e o outro lado defende o mal, né? E aí quando chega, e no fundo, ele não tem interesse de defender minorias, nem defender pobres, nada disso. Eles querem o poder, tá? E para o poder eles mentem, eles enganam, né? E todo mundo sabe quando o comunismo e o socialismo chega ao poder, como na Venezuela ou em Cuba, né? A praxe é o quê? O autoritarismo, né? Eles começam a acabar com a religião, como estão começando na Bolívia agora, que tá lá, o Evo Morales está lá mais de 8 anos no poder, né? Que é um bolivariano comunista. Né? E eles começam a atacar as bases culturais, né? A religião, a família, e por aí vai, né?
E aí, ou seja, o que, que o comunismo e o socialismo trazem? No fundo, trazem o quê? Como a gente viu na Venezuela, é miséria, autoritarismo, ou seja, falta de democracia, falta de liberdade, né? E miséria, fome e por aí vai, né? E a destrói a economia dos países onde eles colocam a mão, né? Aí o pessoal pode argumentar que, mas a China é um comunismo de forma totalmente diferente, porque eles têm uma cultura muito forte do confucionismo. Em suma, o povo chinês é um povo muito, gosta de comércio, né? E aí o que, que eles fazem? Eles adotam o capitalismo na economia, ou seja, então vai tudo bem, né? Tanto assim que eles crescem atualmente 6, 7% ao ano, né? E tem crescido a 10% desde da década de 90, de 1987, por aí. Tá? Então, ou seja, então vai ser a maior economia do mundo já a partir do ano de 2030, né? Vai ser a economia com PIB talvez maior, quase o dobro do PIB americano, né? E o segundo vai ser a Índia, etc. Mas lá o comunismo domina, só que eles dominam de forma que não deixa a liberdade econômica agir, as pessoas não têm democracia, mas não tem o autoritarismo que é destruidor que existe, né, em Cuba, na Venezuela, etc. Em suma, como eu falei, eles baseiam na cultura do confucionismo, que no fundo é uma religião, né? A nossa judaica cristã, que é a nossa cultura, mas eles têm um confucionismo que se baseia no mérito, né, no trabalho, no comércio, etc. Bem, resumo da obra. Então, as manifestações do dia 26 de maio de 2019 é para defender que a reforma administrativa seja aprovada, que tem um prazo até dia 3 de junho, para esse Congresso aí, mesmo que seja esse Congresso corrupto, tem 300 deputados corruptos e uns 30 senadores corruptos. Tá? Mas quem elegeu essas pessoas, né, como senador... quantos senadores corruptos? Eu faço aqui uma listagem de 10. Né? Senador Renan Calheiros da Alagoas, Jara Barbalho do Pará, José Maranhão da Paraíba, Eduardo Braga do Amazonas, Ciro Nogueira do Piauí, um que foi eleito agora, mas é corrupto, tem o nome de Messias Jesus, sei lá o nome. O cara é corrupto, já até fraudou a eleição lá do Senado para presidente do Senado. E a senadora do PDT, a Cátia Abreu, né? E quase todos do PT são corruptos. Tá? Em suma, então o Senado tem uns 30 senadores corruptos, a Câmara dos Deputados tem uns 300 deputados federais corruptos, principalmente do PT, do PCdoB, né, que tem da Jandira Fegali do Rio de Janeiro, do PT tem a Benedita da Silva do Rio de Janeiro, o Paulo Pimenta lá do Rio Grande do Sul, né, e por aí vai. Tem a Gleice Hoffmann do Paraná, e o Zeca Disseu do Paraná, na Bahia, no Nordeste, tem outros tantos corruptos, né, como o Paulão do PT de Alagoas, né, no PCdoB tem a Jandira Fegali, tem outros tantos corruptos, o PSOL, eles são patriotas e não são corruptos comprovados porque não governaram, né? Mas mas eles apoiaram sempre o PT, né? Mas eles são totalmente antipatriotas, né? Como o Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, a Thalíria Petroni do Rio de Janeiro, a Sâmia Bonfim do São Paulo, etc. Né? Do PDT tem uns 50, mas quase toda a bancada, tirando os novos, né, como a Tabata Amaral do São Paulo, que ela nem sabe que organização criminosa que ela se meteu. A maioria dos deputados do PDT são corruptos, né, como do PSB, né, ou corruptos ou não patriotas, como é o caso do Molon do Rio de Janeiro.
E tem, obviamente, os oportunistas e corruptos também do MDB, né, que é o Nilton Cardoso Júnior, lá das Minas Gerais, e outros tantos. Né? Tem o do PR, que tem vários corruptos, do PRB, que é do partido do Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, que é outro corrupto que está sendo sofrendo impeachment atualmente. Né? Do Avante, né? Que é um partido pequeno, mas os deputados são antipatriotas ou corruptos. Tá? O PP tem, tirando o Rio Grande do Sul, que tem são uns deputados federais de primeira, né, do PP, mas o resto do Brasil, como o lado da Alagoas, do Nordeste principalmente, do PP, todos são corruptos, a partir do presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, um senador pelo Piauí. Né? Então, ou seja, no Congresso, os deputados elegeram uma bancada boa para o partido do PSL, né? Elegeram 8 deputados do Novo, né? Que são maravilhosos, um deputado são melhores que o outro, mas são maravilhosos, são os melhores deputados em toda a história da Câmara dos Deputados do Brasil, né? São deputados que defendem a liberdade econômica no Brasil, que defendem, obviamente, a reforma da Previdência, né? E querem que o Brasil seja um país livre economicamente, tenha seguro para você fazer investimentos e simples para você poder atuar e viver, né? Porque a filosofia do Novo quer que não quer que a gente saia do Brasil, mas quer que o Brasil seja outro país para a gente poder viver, né? Seja um país melhor, né? Simples, livre e seguro. Bem, então, tirando a maioria dos deputados do PSL, como a Joyce Hoffmann, o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, e alguns deputados, e vários outros deputados de São Paulo, né, como o Major lá de São Paulo, que é senador pelo PSL, etc. O PSL mesmo tem deputado corrupto, né, como em Minas Gerais tem lá o que é agora ministro do Turismo, é corrupto, né, o Marcelo Antônio, alguma coisa assim. Bem, tirando fora isso, ou seja, se tem, como eu te falei, o Novo, né? E tem alguns deputados, como o Kim Kataguiri, do PDT, o Arthur do Mamãe Falei, também que é do MBL, etc. O resto são corruptos, são antipatriotas, ou seja, é uma desgraça que o povo colocou lá na Câmara dos Deputados. E aí, ou seja, como o texto que o Jair Bolsonaro divulgou, ele não consegue governar o Brasil, porque o povo não deixou a Câmara dos Deputados na mão de corruptos, né? Como eu te falei agora, da listagem desses partidos corruptos. O Senado, de certa forma, está dominado pelo corrupto, a partir, como eu te falei, do Renan Calheiros, etc. E o próprio presidente agora do Senado é corrupto, né? Como também o da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. O Alcolumbre, apesar de ter sido eleito vários deputados honestos, infelizmente o cara é corrupto, né? Poderia ter sido eleito Álvaro Dias, né, para presidente do Senado, alguma pessoa assim, ou o Ranguf, lá do Distrito Federal, mas infelizmente foi eleito esse corrupto, e no Senado, como eu te falei, tem uns 30 senadores corruptos, e a Câmara dos Deputados tem 300, ou seja, tem quase a maioria absoluta são 308 deputados, sendo 300 são corruptos, aí vai ver. Então, o Bolsonaro está numa situação delicada, porque se a gente não pressionar esses deputados corruptos que aprovem as reformas estruturais, né, que são a reforma administrativa,
a reforma da Previdência, a reforma tributária, né, para diminuir os impostos no Brasil, né, para o Brasil aprovar a medida provisória da liberdade econômica, para a gente poder empreender no Brasil, e outras coisas para acabar com essas corporações que sequestraram o Estado brasileiro e dominam o Estado brasileiro, né? E eles dominam, e eles têm o poder porque tem, para quem não sabe, hoje tem catedráticos aí, que normalmente são comunistas, que eles ganham um doutorado com teses absurdas, né? Só como sexo gay na Estação da Lapa, em São Paulo, né? Tese de doutorado. Esses caras ganham esse doutorado com essas teses absurdas, e aí chegam a ser professor catedrático, como lá na USP São Paulo tem deputado, tem professor universitário ganhando salário de 60 mil reais, e normalmente não dão aula. Quem dá aula são os assistentes, que são ótimas pessoas, como eu sou testemunha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que dava aula para mim eram os assistentes, entendeu? Era o pessoal que ganha lá, como um amigo meu de engenheiro de petróleo, dá aula na UF, né? O Albino, tá? E aí o que acontece? Ele dá aula, mas ele ganha lá 5 mil, 6 mil reais por mês, tá? Enquanto os catedráticos, entre aspas, né? E o Albino tem doutorado, tá? Os catedráticos, entre aspas, ganham 30, 60 mil reais e não vão dar aula. Ou quando vão dar aula, dá uma aula, desculpa a palavra, de merda, tá? Eu vi, na minha época, eu vi alguns catedráticos que iam dar aula lá. Eles ficavam lá fazendo aquele discurso bonito, etc., falavam um monte de coisa, ou seja, a aula para enganar bobo, né? Como o pessoal mesmo lá dos estudantes, né, ficavam lá fazendo aula, imitando os catedráticos. Ou seja, mas quem dá aula realmente são os professores auxiliares, né? E eles ganham muito pouco, né? E realmente as pesquisas, né, principalmente pesquisas de estudantes, como eu mesmo fiz pesquisa na BCH, pequenas quedas, energia elétrica produzida a partir de pequenas quedas de hidrelétrica de pequenas quedas, né? E aí eu usava motor, assíncrono, aquelas coisas todas. E aí o que acontece? Essas pessoas ganham tipo uma bolsa auxílio de R$ 1.000 por mês, etc. Tá? E realmente ele contribui para a ciência brasileira, etc. Enquanto lá tem lá uns catedráticos que ganham 60, sei lá quanto, por mês, e um absurdo, e não fazem nada, né, de relevante, né? E os papers que eles publicam, etc., etc., não é provado em lugar nenhum, né? É como todo mundo tem de ver a tese que o poste do Lula, que é o Haddad, que é o famoso Andrade na eleição contra o Bolsonaro, fez para receber o teste de doutorado. Vê quanto que ele ganha por mês lá, entendeu? E você já viu alguém falar que ele deu aula? Ele está lá dando palestra nos Estados Unidos. Agora ninguém quer dar lá palestra na Venezuela, agora nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, todo mundo quer dar, mas em Cuba, na Venezuela, ninguém quer dar palestras. E todo mundo sabe que eles são comunistas, né? De carteirinha, né? Então é isso. Então vamos lá para defender as reformas estruturais, né, urgentes no Brasil. O Brasil hoje está na posição 150 de liberdade econômica. O Brasil precisa chegar pelo menos na posição 17, 18. Onde está o Chile hoje de liberdade econômica? Os Estados Unidos hoje está na posição 12 de liberdade econômica, né? O Reino Unido está na posição 11, tá? Em suma, então são países, todos os países que têm liberdade econômica são países que têm meio ambiente bem cuidado, têm empregos, o desemprego é muito baixo, chega em torno de 3 ou 2%, tá? Quase não há desemprego, e a população vive muito bem. Então, ou seja, vamos lutar para ter liberdade econômica e para ter empresas, vamos dar força para os empresários, e quem cria riqueza são as pessoas através de empresas, né? Pessoas físicas e jurídicas, obviamente, que são pessoas jurídicas são as empresas, que dão emprego, né? Que cria riqueza, que cria progresso, que cria crescimento econômico, e que cria bem-estar, e no fundo, cria
democracia, preservação do meio ambiente, respeito ao meio ambiente, e cria uma coisa mais importante, né, que com o passar do tempo, cria uma certa igualdade social, ou seja, as pessoas, por mérito, começam a trabalhar, começam a ganhar salários bons, e as pessoas vão se equiparando socialmente. Então, o verdadeiro socialismo só vem através do capitalismo, né? O dito socialismo que eles pregam aí, e o comunismo, etc., eles pregam, por exemplo, casamento gay, aborto, etc., fim da religião, ou seja, qual o objetivo deles? No fundo, eles querem solapar as bases culturais do capitalismo, da sociedade atual, que produz riqueza, né? E por quê? Eles querem isso porque eles querem dominar, que é o poder, pelo poder, né? É como está lá na Venezuela, o cara quer o poder e quer dominar, e para isso traz o autoritarismo, não traz liberdade, nem liberdade econômica, e muito menos liberdade de democracia, né? E aí eu sei, traz miséria, eles são... o comunismo que existe aí, como do PT, PCdoB, PSOL, PSB, PROS, Avante, etc., MDB, né, etc., traz o quê? Eles só falam o quê? Mentiras, trazem corrupção, tudo de ruim está na base dessas corporações, tá? Que infelizmente dominam o Brasil. Então vamos, dia 26 de maio, nas ruas, no Rio de Janeiro, no posto 5, de Copacabana, na São Paulo, na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, e tem vários outros lugares no Brasil. Belo Horizonte, bem capaz de ser na Praça da Liberdade, o encontro, e por aí vai, né? Então, e as cidades que não têm o ponto de encontro determinado, vamos fazer carreatas para forçar esses deputados corruptos, que são 300 na Câmara dos Deputados e 30 senadores no Senado, para que eles aprovem as reformas estruturais que são importantíssimas para o Brasil sair dessa desemprego, que está em torno de 50 milhões de brasileiros que estão sem emprego, ou de vive de bico, ou desalentados, etc. Ou seja, são 50 milhões de brasileiros que vivem sem poder trabalhar, tá, adequadamente, né? E o Brasil se tornou um país rico, né? Rico, próximo, com crescimento econômico de 8% ao ano, ou coisa assim, para ter desemprego abaixo de 2%, como nos Estados Unidos, né? E o Brasil virar a grande potência que a gente sempre sonhou que fosse, né? Então, que Deus abençoe o Brasil, e Deus abençoe a todos nós, e vamos lá para a rua para lutar, para fazer uma nova revolução, para conseguir colocar o Jair Bolsonaro de fato no poder, porque ele agora, coitado, ele está no governo, mas não governa, né? E vamos ver se as reformas estruturais sejam aprovadas, né? Vamos dar força ao ministro Paulo Guedes, que fazer uma reforma liberal no Brasil para trazer liberdade econômica e, por consequência, vai trazer prosperidade e riqueza para o povo brasileiro. Deus abençoe a todos nós. Obrigado.